Boa tarde, cidadão. Está de volta na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Nosso primeiro convidado de hoje é o Marinaldo Pereira, ele é superintendente comercial da CAERN. E em seguida nós vamos conversar com Cipriano Maia, vice-presidente da Abrasco, né? Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Um evento muito importante está acontecendo aqui na nossa cidade e daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes. Mas com a nossa primeira entrevista, eu dou as boas-vindas ao Marinaldo Pereira, que é superintendente da CAERN. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde. Estamos com o período de recadastramento da CAERN. Como é que funciona e qual é o objetivo? Esse período de recadastramento, na verdade, se iniciou já no ano passado e ele tem como objetivo a gente fazer uma atualização da base de dados dos clientes da companhia, visando a prestação de um melhor serviço. A gente sabe que a obrigação de manter o cadastro atualizado é do consumidor, é do cliente, mas para facilitar a vida do cliente, que nem sempre pode se deslocar até o escritório da CAERN, a gente resolveu iniciar esse trabalho e começou por Natal, vai se estender ainda durante esse ano, de forma que a gente possa atender esse objetivo de coletar os dados para prestar um melhor serviço ao nosso cliente. Hoje em dia, muitas pessoas ficam receosas de receber uma visita como essa, por mais que esteja identificado, no caso específico da CAERN, pode, às vezes, com medo de ser um assalto, de ser algum charlatão, alguém que queira causar algum problema para a pessoa. Como é que as pessoas podem distinguir, né, saber, ter a certeza de que realmente é uma pessoa da CAERN que está chegando, batendo na sua porta para fazer o recadastramento? Esses funcionários que estão indo até os imóveis, coletando as informações dos clientes, estão todos devidamente identificados, usando um colete azul com um crachá. E se ele não tiver identificado, obviamente o cliente deve não receber uma pessoa que chegue buscando informações da CAERN. Então eles estão usando um colete azul com a logomarca da CAERN e com o seu crachá e coletando essas informações em horário comercial de segunda. Agora nós iniciamos esse mês também a coleta aos sábados, então dentro das áreas em que estamos prestando esse serviço de coleta de informações, nos sábados também. Hoje nós estamos com Ponta Negra, com Capim Macio, com Lagoa Nova, com Nova Descoberta e com Barro Vermelho. São etapas diferentes de alguns bairros, de quando termina e passa para outros bairros? Sim, a gente, como eu disse... Então essa etapa, vamos repetir quais são os bairros? A gente está em Capim Macio, Ponta Negra, Nova Descoberta, Lagoa Nova, Barro Vermelho, Tirol e Neópolis. Esses foram os bairros iniciais que a gente está começando o trabalho, mas ele vai se estender durante esse período, durante esse ano, ao longo de toda a capital. Então, mais para frente, nós chegaremos nos outros bairros. E como fica, por exemplo, a situação de condomínios fechados e também de edifícios de apartamentos? Esses condomínios também estão recebendo a visita dos técnicos da CAERN, contratados pela CAERN, e também precisam passar por esse processo de atualização cadastral. É claro que nem sempre é permitido a entrada, então o cliente, o cadastrador da CAERN vai entrar em contato com o cliente. No condomínio, ele pode deixar a listagem com o síndico, que deve retornar com as informações preenchidas, ele volta e pega essas informações para posteriormente implantar dentro do sistema da CAERN. E o que pode acontecer, por exemplo, com o consumidor que não respondeu o questionário, não atendeu a CAERN e ficando sem responder? Tem algum tipo de punição, por exemplo, ou multa, algo parecido? Multa não, mas ele fica impossibilitado de se utilizar de alguns serviços da CAERN, como, por exemplo, o uso da loja virtual, que é um canal de atendimento que a CAERN utiliza, que facilita bastante a vida do cidadão, que não precisa se deslocar até o escritório. Então, se o cliente não tem o seu cadastro atualizado, ele se impossibilita de ir, sem contar com a responsabilidade sobre débitos que, porventura, ele não tem a responsabilidade, mas por falta de atualização cadastral, ele pode acabar sendo penalizado, uma vez que essa é uma obrigação que consta no contrato de prestação de serviço, de manter os dados atualizados em, no máximo, 15 dias depois que ele perde essa condição de cliente. Na hora que há um problema na leitura da conta de água, por exemplo, o que é que o consumidor pode fazer e o que é que pode ter acontecido numa situação como essa? De repente você tinha um valor X que recebia sempre, mas aí porventura vem um outro valor totalmente fora da realidade do que ele recebia normalmente. Essa pergunta também me parece que foi a mesma pergunta também do Bernardo da Redinha, né? Ele acha que está com problema no hidrômetro. Geralmente, esses problemas de estouro de consumo, como a gente chama,
eles são decorrentes de vazamento. A maioria dos problemas que a gente tem nesse sentido são de problemas de vazamento, às vezes vazamentos são invisíveis, que as pessoas não percebem. Em caso de dúvida em relação ao hidrômetro, uma das coisas que ele deve checar é se o hidrômetro foi substituído com um tempo relativamente curto. Se o hidrômetro tiver sido substituído, é normal que no primeiro mês depois da substituição, às vezes, ocasione um certo aumento, ou às vezes diminuição também. Mas, em qualquer dúvida, ele pode ligar para o 115 ou procurar um escritório da CAERN com a sua conta e fazer o questionamento do consumo para que seja feita uma análise mais detalhada caso a caso. E temos a pergunta de mais um telespectador, o Gilvan de Ponta Negra. O que é que pode acontecer com o consumidor que não fez o saneamento? Eu acho que, por exemplo, ele quer saber, talvez, o que é que ele pode fazer se o saneamento ainda não chegou na rua dele. Bom, a CAERN tem uma programação e está seguindo com o processo de saneamento básico em toda a capital e em outras áreas do estado. O cliente ele tem a obrigação de se ligar uma vez que o esgoto ele passe na sua residência. Talvez a dúvida tenha sido também nesse sentido. Ele tem um prazo, obviamente, mas que só começa a contar depois que a CAERN diz que ele pode se ligar à rede. Então, uma vez que a CAERN entregue o comunicado dizendo que ele pode se ligar à rede, ele tem um período de 30 dias para se ligar e a partir desse período ele vai ser taxado do esgoto, que é 70% do valor que é consumido de água. Então, o cliente que não se ligar, obviamente, vai estar no prejuízo porque ele vai ter a cobrança do esgoto e não vai estar usufruindo do serviço. Então, todos os clientes... Tem que pagar aqueles carros de esgoto a fossa, exatamente. Né? Então, além de pagar o esgoto a fossa, ainda tem a questão do serviço por ser uma questão ambiental, de saúde pública. Então, uma vez que a rede esteja pronta e passando, ele deve se ligar. Agora, a rede precisa estar pronta e a CAERN precisa ter avisado que ele já pode se ligar. Ele não pode ligar em rede que ainda não está completamente pronta. Um abraço para a Ângela de Nova Descoberta, obrigado pela sua audiência. E só um esclarecimento, às vezes algumas pessoas questionam, por que o saneamento chegou num pedaço da rua e não chegou no resto? Não é que esqueceu, né? Porque depende do tipo do andamento da obra, que tem obra que vai levar para uma bacia que vai captar aqueles dejetos, que é diferente de se você tem a rua um lado mais alto ou diferente do outro, às vezes o outro pedaço da rua vai para uma bacia do outro lado, que em alguns momentos é uma outra empresa que está fazendo diferente daquela que estava executando outra parte da rua, né? Então isso é absolutamente normal. Exatamente. É preciso que os clientes tenham um pouco de paciência nesse sentido, porque essas questões técnicas têm que ser todas levadas em consideração. Uma vez que o esgoto seja dado como pronto, ele tem que estar pronto de fato para que o esgotamento sanitário das residências chegue ao seu destino de forma adequada. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Um momento final para suas despedidas junto ao povo do Natal do Rio Grande do Norte, deixando os contatos da CAERN para quem quiser tirar mais dúvidas. Eu que agradeço. Os clientes que estiverem com alguma dúvida em relação a qualquer processo da área comercial de cadastramento, de hidrometração, podem ligar para o 115 e esclarecer qualquer questão que porventura tenha ainda com a companhia. Obrigado. Muito obrigado. E daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, nós vamos conversar com o nosso segundo convidado, que é o Cipriano Maia, presidente da Abrasco, vice-presidente da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e professor do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN. Vem um evento importante que a gente vai divulgar aqui, que já está acontecendo, e você vai saber detalhes daqui a pouquinho.